Vou apresentar 2 pontos para vocês darem o checkmate, para saber se existe ou não 2 linhas temporais longas de que o William é o Homem de Preto. Vamos correr para os comentários, deem uma olhada, que são excelentes. Eu vou ler algumas aqui. A Erect, por exemplo, a Narc, ela falou que a moral da história é que o plano de Arnold for ter preparado as máquinas, as primeiras, né, para ter os recursos necessários para se libertarem. Então, talvez esse seja o plano de tudo. Talvez no 10º episódio a gente vai descobrir isso. A Mariane, eu não acredito nas linhas temporais em relação ao William e o Homem de Preto. Assistir os episódios de novo é só prestar um pouco de atenção na narrativa da Dolores, que tem uma continuidade. Divulgado para roubar informações. É isso aí. A igreja da lembrança da Dolores é a mesma que o Ford está recriando. Exatamente. Aquela caixa lá tem algum segredo, tem uma informação importante. E aqui ele falou sobre essa caixa, que tem alguma informação nessa caixa. Depois vocês leem esse comentário. A Sandy perguntou aqui e ele respondeu. A Sandy, ela pediu para a gente criar um grupo no Facebook. Eu não criei um grupo no Facebook e se vocês souberem de algum grupo no Facebook, indiquem. Eu vou até explicar um negócio aqui para vocês. Aqui no Facebook você entra num perfil seu normal, aí você tem aqui a divisão, layout da página do Facebook. Nesse layout aqui, onde tem os anúncios do lado direito do feed, você vai descendo, no final dele tem aqui o idioma do seu Facebook, está em português Brasil, né? Português Brasil. Eu vou trocar para inglês. Vou trocar para inglês dos Estados Unidos. Vou clicar. Ele vai perguntar se eu quero alterar. Eu clico em alterar idioma. Pronto, eu cliquei em OK, traduziu para inglês. Eu já digitei aqui no bloco de notas 2 termos que eu vou pesquisar e o Facebook vai me responder. Eu quero achar grupos que tenham relação com a palavra Westworld, com o assunto Westworld. Eu quero achar páginas que têm relação com o assunto Westworld. Aqui no Facebook, se você tiver inglês, ou então se você tiver em alguma outra ferramenta mais avançada, tudo que eu mostro aqui é gratuito. Então você pode fazer aí na sua casa em 1 segundo. Então eu só mostro os gratuitos. Na verdade, tem como você descobrir qualquer coisa, se você tiver informações mais avançadas. Então, eu vou pegar aqui e vou digitar páginas que tenham relação com o Westworld, que as pessoas mais entram para falar sobre o Westworld. Aí, pessoas que clicaram Westworld, tal. Vou apertar Enter. Ele vai me dar aqui, ele vai me responder, você digita desse jeito, ó, páginas que tenham relação com o Westworld. Aí ele vai me responder algumas páginas que são relacionadas com o Westworld. Esse aqui, por exemplo, eu nem conhecia, ó, Legião dos Heróis, botão direito abrir. Aí aqui tem algumas páginas relacionadas com Westworld. Se você clicar, aí tem posts, né, os posts mais acessados e tudo mais. Você pode, às vezes, abrir um perfil e ver quais são os posts que essa pessoa viu e tudo mais. Se eu clicar aqui em mais informações, aí você tem mais páginas relacionadas ao Westworld, ao Westworld Brasil. Da mesma forma que você descobre as páginas relacionadas, você também vai conseguir descobrir os grupos. Então eu vou digitar aqui grupos, pessoas e tal, grupos que curtiram Westworld. Aí eu aperto Enter, ele vai me dar já alguns grupos, ó, Westworld Brasil. Já vou clicar com o botão direito abrir uma nova guia. Vou mandar abrir todos os grupos aqui que ele me indicou. Westworld da depressão, botão direito abrir. E aí vai, tá vendo? Todos esses grupos têm relação com Westworld. Por exemplo, Black Mirror. Parece que é uma série que as pessoas que assistem Westworld também devem gostar dessa série. Faz essa pesquisa, Sandy, você vai conseguir achar. Eu só peço para você, Sandy, todo mundo que entrar nesses grupos, que não nos abandone aqui no YouTube, porque o Facebook é viciante. Então, se você entrar lá, você vai começar a conversar tudo e vai interagir muito mais rapidamente, mas volta aqui para os canais aqui de Westworld do YouTube. Mas aí tem como vocês fazerem essa pesquisa, tá? Vou fechar aqui. Esse Legião aqui de Heróis aqui eu não conhecia. Nossa senhora, olha, 5 milhões. Eu nem sabia disso aqui. Aí, deixa eu ver aqui se está certo. legiõesheróis.com.br. Deixa eu ver aqui. Eu não vou fazer o meu login não, porque no gratuito aqui dá para ver também. Porque eu assino aqui esse sistema aqui. Olha aí que legal. Pessoal, então é isso aí. Só queria mostrar para vocês como que vocês localizam facilmente. Um grupo, faz uma pesquisa mais avançada e vamos continuar aqui que eu quero passar uma teoria. Deixa eu só aproveitar esse gancho que eu estou falando sobre essas, um detalhe aqui para você localizar grupos de Westworld. Eu quero aproveitar, tem muita gente me perguntando. Há 3 semanas atrás eu fiz um vídeo falando que o filme Doutor Estranho vai passar de $1 bilhão em bilheteria. Eu arrisquei no início de tudo. Para você fazer uma análise dessa,
além de você ter que ter um pouco de instinto, de análise, sim, percepção, você tem que fazer algumas análises de ferramentas, porque não é, a gente não você não pode fazer um negócio desse tudo só por instinto. Aí eu fiz algumas análises antes de fazer o vídeo, eu fiz algumas análises, e aí só que com ferramentas mais avançadas, né? Eu vou mostrar para vocês aqui agora uma análise, desculpa entrar com esse assunto, mas é só um minuto, tá? Porque eu vou colocar no título e vou indicar lá no outro vídeo do Doutor Estranho. Vou mostrar uma análise de uma ferramenta muito simples e básica do Google, né? Para você descobrir tendências, e eu vou te mostrar um cruzamento de dados aqui interessante para você entender por que eu falei que Doutor Estranho vai passar de $1 bilhão. Por que eu estou falando isso agora? Porque essa semana passada o filme caiu muito nas bilheterias dos Estados Unidos, porque lançou Animais Fantásticos de Onde Habitam, e nos Estados Unidos explodiu, mas isso não interfere em nada no resultado que eu tinha sugerido. Por quê? Quando você entra aqui no Google Tendências, né? Isso aqui são informações da internet. Filme é um produto offline, não é só online, é um produto que tem fora da internet. Você vende ele fora da internet. Então, é uma informação imprecisa, mas a precisão é muito forte, muito próxima. Quando você entra aqui e eu estou mostrando com ferramentas gratuitas para que você veja aí na sua casa. Quando você entra aqui no Google Trends, Tendências, você tem as tendências, as palavras e os temas mais pesquisados e em evidência no Brasil e no mundo. Geralmente no Brasil, esporte, futebol domina. Mas aí quando você digita aqui Google Trends, você pesquisar uma palavra especificamente, por exemplo, Westworld, apertar Enter, ele vai te dar um gráfico, né, do interesse dessa palavra num período de tempo, de novembro de 2012 até aqui em 2016. Ó, explodiu de uma hora para outra. Doctor Strange. Enter. Se você digitar Doutor Estranho, você vai ver, isso aqui é uma ferramenta muito básica, viu? Você vai ver que ele aumentou, teve um aumento de interesse aqui nesse período aqui de novembro, quando lançou o filme. Se você descer um pouquinho aqui, você vai ver que o interesse por regiões ele está predominante em países da parte oriental do planeta Terra, né, do globo terrestre. Ele está, por exemplo, nas Filipinas, ele está em primeiro lugar no interesse proporcional, Singapura, Malásia, Hong Kong, Indonésia. Você vê que os primeiros todos aqui são tudo lá da Ásia. Vai me dar uma relação das pesquisas aqui de Animais Fantásticos na data de hoje, 24/11. E aí, se eu descer aqui, você vê que aqui o interesse de Animais Fantásticos, ele está nas Filipinas, Singapura, já entra Estados Unidos, Austrália, Reino Unido. Então você vê que o interesse já mudou de países. Doutor Estranho, ele está dominando, o interesse maior é na Ásia, na China, ainda vai lançar no Japão, nem lançou no Japão ainda. Todas as características desse filme me faz pensar que esse filme ele foi muito focado para um público especificamente da Ásia, tá? Chinês e tudo mais. É isso que eu ia falar, não vou estender, senão vai ficar demorado. Então, pessoal, é isso aí, rapidinho. Aqui, se eu clicar em Esquadrão Suicida, por exemplo, ele vai mostrar o Esquadrão Suicida, quando teve o lançamento, tá vendo? Aumentou. Aí você tem aqui uma relação da onde ele teve uma pesquisa maior. Olha que interessante, na Rússia. Olha, Ucrânia. Nossa, Cazaquistão, Rússia, Bielorrússia, Ucrânia. Essa ferramenta aqui é muito básica, viu? É só para ter uma noção, mas ela é ótima. Você fica num nível muito acima do que 80% das pessoas de entendimento desse tipo de análise. Olha, eu achei interessante aqui, Esquadrão Suicida. Você está de brincadeira? Deixa eu ver esses personagens aqui. Deixa eu ver, herói russo. Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida. Olha que interessante. Eu nem cheguei a ver o filme, infelizmente, ainda, né? A correria. Eu não sabia que ele tinha sido tão forte nessa região aí, não. Deixa eu ver aqui. Interessante. Depois eu vejo mais sobre isso aí. Bom demais. Deixa eu ver. Bandeira da Rússia. On demand. Na internet, apesar que é um produto offline, fora da internet. Se você tem um produto online que é tudo pela internet, você domina tudo que você quer aqui. Porque, infelizmente,
tem como você saber quase tudo, né? Aqui na internet, se você conhecer das ferramentas. Quero falar sobre as linhas temporais. O primeiro eu vou falar um que é contra as linhas temporais. Analise bem. No último episódio, a Dolores e o William, eles viram aquela torre da parte superior da igreja e o resto enterrado. Naquele mesmo momento, a Dolores estava lembrando como era aquela região no passado. Ela era uma cidadezinha, então ela não está no passado, ela está num futuro, né? Esse futuro pode ser um pouquinho depois daquele momento inicial, ou agora, 30 anos depois, ou mais um pouco. Então, como é que a gente vai saber? É difícil, só que tem um porém para você saber. Pode ser um pouquinho depois só, ou depois, agora 30 anos. Se for um pouquinho depois, o William pode ser o Homem de Preto. Mas por que é difícil? Porque tem um ponto que cancela o fato de ser lá atrás, que faz ser agora. Porque quando a Dolores conheceu o William, quando ela saiu nessa jornada com o William um pouquinho antes, ela ia ser violentada, ela pegou uma arma, foi atirar no rapaz, e aí ela viu o Homem de Preto. Então ela lembrou da fisionomia dele, que está, digamos, agora no futuro. Então ela lembrou da fisionomia. No início de tudo ela lembrou da fisionomia. Depois passou por tudo que ela passou, que a gente pensava que ela estava lembrando do William no passado. Aí a gente viu nesse episódio que ela não está lembrando, porque o William acordou ela de um sonho, de uma recordação. Então, se ela viu o Homem de Preto no início de tudo, não tem como ser o William ser o Homem de Preto. Eles estão na mesma linha temporal. Então isso aí cancela tudo. E o que está a favor da linha temporal? Aí vem outro ponto que agora fica a favor, que é aquela robô, aquela moça que a Dolores lembra, que ela recepcionou o William, fora o logotipo, né? Recepcionou o William, e agora ela aparece na história do Homem de Preto, e ele fala, pergunta, né? Ele menciona, não, mas você está sendo usada ainda, então ela apareceu naquele momento com o Homem de Preto, e ela recebeu o William. Se eles estão na mesma linha temporal, como é que ela pode estar lá em Westworld recebendo o William, e no mesmo ano, né, mesmo mês, por exemplo, ela recebeu o William, e aí depois ela aparece lá dentro de Westworld. Ou ela é duas pessoas, ou como é que ela está em duas histórias? Então isso aí já cancela a linha temporal única. Então eu quero que você dê o checkmate. Eu vou deixar esse vídeo aqui nessa parte. Dê o checkmate. Existe ou não existe essa linha temporal de 30 anos dizendo que o William é o Homem de Preto?